Muito boa noite. Como sempre, neste horário, tem início o seu programa preferido. Atualidades Pampa, uma bancada grande, com opiniões diferentes, com visões do mesmo fato também diferentes. E a gente tenta, com esse elenco desta bancada, levar até você um pouquinho de cada coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo, coisas que interessam para uns, que interessam para outros, enfim. No município aqui de Porto Alegre a coisa está bem enrolada, né? Pois houve um problema bastante sério com a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal, durante o momento de ontem da sessão que votavam, né, a extinção da profissão de cobradores, enfim, aquela coisa que uns dizem que não estão sendo bem entendidos, enfim. Ela se sentiu mal, foi socorrida e está em licença. Mas recebeu acusações de vereadores de que ela simulou um mal-estar para efetivamente encerrar por ali, e aí terminou o ano, né, para eles, agora só o ano que vem, ou só depois de Natal e Ano Novo, e foi, eu diria, muito desagradável a bateção de boca, mesmo através de um veículo, né, de rádio, o que disse um vereador e o que disse a presidente Mônica Leal. Os ânimos não estão nada bons nem simpáticos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e no município. Mas tem mais coisas também sobre isso. Vamos às manchetes do programa de hoje? Vitorino. Pois a luta agora saiu do campo ideológico e ganhou um campo diferente. É justiça versus cidadão. Eu explico por quê. STF, por 6 votos a 3, suspende medida provisória do governo e DPVAT volta a ser cobrado. Viúva de Gugu Liberato entra na justiça para ser considerada herdeira. Vamos explicar por quê. Dados positivos da nossa economia. O Brasil cria mais de 100 mil empregos só em novembro. Imagens desmentem versão de youtuber e Carol Heller agora terá que responder por denunciação caluniosa. O Ministério Público recorre contra a soltura de 40 dos 41 envolvidos em rinha de cães na Grande São Paulo. Caso Flávio Bolsonaro, a opinião que eu tenho sobre toda essa celeuma que está rolando no Rio de Janeiro. Muito bem. E aqui na nossa terrinha, aqui na nossa bancada, retorna Gustavo Vitorino. Depois de alguns dias de descanso, de navegação e bem bronzeadinho. Peguei um solzinho. Peguei um solzinho. Eu não vou usar o meu direito de resposta, senão eu ocuparia o programa Mega todo. bronzeado. Mas eu quero dizer o seguinte, todos vão tirar férias. E quando saírem, a vingança será maligna. Porque eu recebi relatório do que foi dito aqui. Eu imagino. Todo mundo, especialmente pelo seu Marne Barcelos e pelo seu Chicão Tofani. Não, foi o Mário Barcelos, não. Eu fui induzido. Fui acusado de tomar água do mar para economizar dinheiro no mar. É verdade isso? Foi o Mário. Falou. Mas eu não falei isso. Nem sabia que estava no mar. Falou. Disseram que eu viajei com um garoto, como é que é isso? Não, isso eu não vi. Um namorado, um negócio Eu não assim. falei isso. Não, nem eu. Mas a gente sabe que tu viajaste com a tua família, com a esposa e filho. Com a namorada. Opa, no aeroporto, a pessoa... Não, viajar sozinho, não. Eu viajei a convite de uma empresa produtora de áudio que está lançando uma linha internacional de novos produtos. Fui convidado pela revista Backstage, que eu sou colunista há 27 anos. Verdade. Fui convidado e, para desespero de muitos, fiquei na cabine com mais 2 homens. Então, quer falar mal, pode falar mal, mas eu fiquei na cabine com mais 2 colegas jornalistas. Mas está de volta, é isso que Eu não disse isso, eu disse que você estava bem acompanhado lá. Sim, eu estava com 2 amigos jornalistas brasileiros também, tinham jornalistas de toda a América do Sul, América Latina, enfim. Que tu acha? Eu não tenho que achar nada, eu estou aqui só para dar informação. Vice-prefeito de Porto Alegre entra na justiça contra Nelson Marquesan. Obviamente que os atritos, as desavenças entre o prefeito de Porto Alegre e o vice Gustavo Paim não iam terminar bem. Elas acabaram parando num tribunal. Inconformado com o esvaziamento de suas funções, o vice-prefeito Paim entrou na justiça contra o Marquesan.
contra e acusando o prefeito de editar 2 decretos, esvaziando a estrutura e as funções de seu gabinete por uma única razão: por retaliação e por perseguição política. E, portanto, ele pede na Justiça a anulação destes atos administrativos. Decretos mencionados por Paim foram publicados no Diário Oficial de 27 de novembro. Foi a mesma manhã que ele deu entrevista para uma rádio aqui de Porto Alegre, respondendo algumas críticas que foram feitas pelo prefeito Marquesan no mesmo espaço. Desagradável? Muito desagradável tudo isso que está acontecendo, principalmente porque nós estamos às vésperas, né, de uma nova eleição, de resolver mais uma vez a prefeitura. E disputa de beleza, gente, não é legal. Não é legal quando a gente tem que administrar uma cidade ou administrar um estado. Disputa de beleza em lugar algum é bom. Perde a população, perdem também os candidatos. Gustavo Vitorino, o que tu achasse disso? Já chegando já com tudo isso. Essa briga tem um componente político, mas tem um componente também de choque de gênios, né? Sim. O prefeito Marquesan, vamos deixar bem claro aqui, eu sou amigo do prefeito, quer dizer, amigo na medida que a distância nos permite. Tenho o maior respeito, o maior carinho por ele, até abri meu voto nele, mas ele tem um gênio difícil. Ele é uma pessoa geniosa, ele é reativo e diante disso os choques acabam sendo inevitáveis. Ele fez uma afirmação de que a articulação contra ele, a articulação política contra os projetos dele na Câmara e até mesmo o impeachment dele estavam nascendo dentro do gabinete do vice-prefeito. Ele afirmou isso. O vice-prefeito disse que não, que é uma inverdade e que existe uma disputa política. Ponto. E agora, o que eu penso? O que eu digo? Fica a palavra de um contra o outro. Então, é uma pena, porque Porto Alegre precisa de mãos dadas, né? Ainda mais agora, porque prepare-se, viu? Já está disponível na internet o IPTU 2020. Magda, até agora eu só ouvi reclamação. Ninguém até agora mandou dizer, meu IPTU caiu para tanto. Ninguém disse até agora que caiu. Todas as mensagens que eu recebia, tarde de ter na Rede Pampa foi para tanto. Outra coisa, disseram que o aumento máximo ia ser 30%. Ou as pessoas estão faltando com a verdade comigo, ou então tem alguma coisa errada no computador da prefeitura. Porque tem gente que diz que passou de X para Y. Então eu estou pedindo às pessoas que me mandem o número da matrícula, porque eu vou lá, vou baixar a guia para ver. Todo mundo já tem essa tabela. É só olhar. Não, mas manda o pagamento do ano passado para mim comparar. Sim. Entendeu? Porque vai ser uma gritaria. Isso é verdade. Isso é verdade. Marconi, o que tu acha disso? Viva, Vitorino voltou. Marlise Jungblut diz assim. Tá? Aqui obrigado, dona Marli. Imediato. Quem assiste está muito interessado. Presta atenção. Tá vendo? Quem assiste está muito interessado na viagem do senhor Vitorino. Contém mais. E ele continua se olhando no monitor. Amadorismo. KKK Joaquim Dornelles. Parou, não começa. Vai vender bacalhau. Mas é que tu tá errado, não pode. Eu vou vender bacalhau em Portugal, seu Joaquim. Não tá errado. Que dia que o Marlin entra de férias? Não, é segredo. Eu não vejo a hora. Mas é segredo. E o Chicão também é segredo? É tudo segredo. Tudo segredo. Se tu falar contra mim, a tua também vai ser terrível, cara. Terrível. Não faz ideia do que eu estou preparando. Já levantei até dados pessoais de relacionamento. Eu nem falei de ti. A única coisa que eu falei de ti que tu estava com uma camisa branca e uma lista na horizontal em vez de estar na vertical. Só isso, falei. Juro por Deus, não falei. Não vou falar que tu tá com mas ontem ele falou sobre isso. Eu não ia falar que tu tá com Gogo Boy na cabine. Não ia falar isso. Foi o Mário que falou. Mário é muito igual. Falei da água. O Marley falou que o programa fica muito melhor sem a tua presença, que tu não implica com ele, que tu não implica com ele, que tu não trata ele mal, que ele consegue falar, sem tu, exatamente, sem tu interromper, isso o Marley falou. O Marconi disse que tu poderia ter ficado lá. Eu? Marconi. Tu falou. Que história é da lagosta que me deu dor de barriga, que o Marconi falou? Eu ouvi um troço desse, mandaram pra mim, eu tenho um relatório aqui, detalhado dos meus espiões. Ouvi boatos de
onde os telespectadores são os meus espiões. Que foram as lagostas, não foram? Também temos pessoas aqui participando através do facebook.com/Atualidades Pampa, a nossa página onde você acompanha a programação da TV Pampa ao vivo, e você também pode escolher assistir pelo youtube.com/TV Pampa. Aqui o pessoal, Rosângela Rocha, uhul, Gustavo Vitorino voltou, seja muito bem-vindo. Também aqui a Rô Azevedo, boa noite, gente linda, que bom que o Gustavo Vitorino voltou e mandou uma carinha com vários coraçõezinhos assim nos olhinhos. E a Rose Rodrigues fala, está moreno esse Vitorino. Uau! E aqui o pessoal também falando que alguns lugares de fato o IPTU baixou, e eles podem até aqui, no meu caso, no bairro Cristo Redentor, o IPTU baixou, a Eugênia Kaminski coloca. Cristo Redentor, legal. É uma perspectiva boa que nós ganhamos. Não, Marconi se mudou. Tá. Estou passando para desejar um Feliz Natal a todos, em especial para a Roberta, Magda, Marconi e Gustavo Vitorino, que venha 2020 com muito din-din na conta bancária. Aí o Ruxo não existiu? Nem tu, nem o Ruxo, nem a Mas Ana, essa nem pessoa a é muito deselegante, muito deselegante. O que tu quer que eu faça? Mas nós não gostamos também dela. Não Mostra a faça cara assim, dela. aí ela vai te odiar mais ainda. Mas por mim pode odiar. Beijos e abraços, Elza Tonon. Dona Elza. Espera que ele vai entrar de férias, Dona Elza. A Magda não vai dizer o dia. Não tem, eu não sei. Ela vai dizer que eu tô em casa. Eu não sei. Vitorino, que bom que voltaste. Moro no Bonfim, num prédio de 7 anos, portanto, novo. E o aumento de IPTU foi de 22%. Que recepção. Maristela, do bairro Bonfim. Teu assunto. À sua disposição, dona Magda. Pois não. Pois é, ainda os desdobramentos daquela terrível rinha de cães, né? Aquele espetáculo do horror que a gente acabou entrando em contato. Houve toda a investigação, houve aquele fato da prisão daqueles 41, e aí depois, com os desdobramentos, 40 deles foram soltos, foram liberados pela justiça, só um deles ficou detido, ele é suspeito de organizar o evento, e ele foi apontado pelo proprietário do sítio como responsável por alugar o local e por fazer o pagamento da locação. Então, o que acontece? A Promotoria de Justiça de Mairiporã, que é a localidade onde acabou sendo feita a descoberta dessa rinha, pede que a Justiça revogue esse benefício da liberdade provisória. A promotora Michele Brenholi de Salvo, ela afirma que não concorda de forma alguma com a decisão do juiz, que é muito difícil concordar com a decisão dele, porque ele diz o seguinte, segundo ele, a gravidade do crime não seria suficiente para a manutenção da prisão. Para ele, todo aquele horror que tem ali não é suficiente para manter preso, e aí é claro que a promotora se incomodou e recorreu, tomou a decisão de recorrer. Só que, em paralelo, tem uma outra situação. A ouvidoria da polícia vai pedir agora também para a Corregedoria da Polícia Civil apurar a conduta dos policiais durante a prisão. Durante aquela ação, em função de um vídeo que circulou pelas redes sociais, acho que todo mundo acabou vendo. E foi lamentável mesmo. Pois Vamos combinar que a atitude dos policiais foi lamentável. No momento ali, algumas pessoas, e assim, a polícia do Paraná, da Grande São Paulo, de Mairiporã, disse que sequer identifica aquelas pessoas ali, algumas daquelas, como seus agentes. Esse foi mas isso aqui tem a nota oficial depois. O que acontece é o seguinte, no vídeo, uma série de xingamentos são proferidos contra as pessoas que ali estão dentro daquele cercadinho que estão ali. Bom, vagabundo, veterinário, é um monte de termos. As palavras de baixo calão, umas coisas horríveis. Foram as imagens que foram gravadas no sábado, no dia 14, durante a ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Paraná, para desarticular então essa rinha. Os 41 vão responder por maus tratos, com morte, associação criminosa e jogos de azar, porque afinal tinha ali as apostas que eram feitas, em dinheiro e em valores também bastante elevados, para saber aí que cão seria o vencedor. E então são duas coisas paralelas, Nós temos agora o pedido da promotoria, o Ministério Público pedindo que seja revogada então essa soltura dos 40 envolvidos, e em paralelo esse pedido da ouvidoria, da Corregedoria, para que seja analisada a postura de cada um desses policiais.
E aí eu estava vendo, né, uma repercussão em torno disso, assim, por mais que a gente saiba, questão de ética profissional, a gente sabe que eles erraram, né, cruzaram ali, inclusive estão sendo acusados de injúria, né, e os policiais envolvidos, eles vão acabar respondendo também, se comprovado for que são agentes realmente, né, daquelas unidades. Mas a repercussão é completamente contrária. Você não encontra uma pessoa que não esteja do lado dos policiais. Alguns alegando que, assim, na verdade tinha que premiar pela paciência deles. Assim, muita gente dizendo, claro, eu faria até pior. Né? Mas os caras são treinados. Não, é claro, é isso que eu digo. Os caras também faria, eu faria horror. Eu matar, pegar, dar uma paulada na cabeça daqueles veteranos. Mas o cara que é treinado para fazer, para ter controle, não pode fazer isso. É isso que se critica. O advogado Ariel de Castro Alves, que ele é advogado também dos envolvidos, ele alega, né, que são injúria, ameaça e abuso de autoridade, se tiverem sido mesmo cometidas por esses policiais. E ele deu uma declaração interessante que eu separei aqui. O papel da polícia é de prevenir possíveis crimes, investigar crimes e prender criminosos e suspeitos, sempre cumprindo as leis. Jamais devem promover linchamentos físicos, psicológicos ou morais contra os acusados, né, em função daquele vídeo. E também eles... Subiu um pouquinho o estrelato na cabecinha deles, né? Porque estavam sendo filmados, estavam sendo gravados. Mais uma razão para eles terem se comportado como profissionais, né? Então ficou bacana, porque ficaram subjugando os muquiranos, os sem vergonhas, que agora estão sendo soltos. Isso não, mas não pode. Uma das expressões que causou, né, que fez com que a corregedoria disparasse o alerta, né, uma expressão específica que diz: a gente vai esculachar tua foto na imprensa. Exatamente. E ali eu disse, não, mas peraí, aí cruzaram a linha, né? É claro, né, eu imagino que deve subir o sangue, né? Claro. Eu tenho uma amiga pessoal que é policial civil, e ela fez alguns trabalhos de abordagem a estupradores, e no caso eram 2 crianças. Ela disse que foi o dia mais difícil da vida dela, que ela cegou. Quando ela enxergou o cidadão, ela cegou. E assim, foi por uma linha que ela não se complicou. Porque eu imagino, imagina, chegar numa cena dessa. Teve um caso aqui do Rio Grande do Sul, alguns dias atrás, foi no início desse ano, em que 2 policiais estavam perseguindo 2 marginais em Gravataí. E esses 2 marginais se entrincheiraram num beco e mataram um dos policiais. Aí o segundo policial foi atrás sozinho e pediu reforço. E não, o foi aqui, foi também... na Vila Maria da Conceição, os 2 PMs aqueles. Não, foi em Gravataí, não foi esse caso agora que fuzilaram. Igual, então. E o que aconteceu? Os bandidos atiraram, feriram um dos PMs, e o outro PM que não estava ferido prendeu os 2 bandidos e levou os 2 bandidos presos. Olha o sangue frio e o profissionalismo desse policial. E eu não sei se eu teria. Pois é claro, não é policial. Tem que ser muito treinado para isso. Queria só complementar a informação do Marconi, porque os fatos vão se sucedendo, né? Primeiro que o Marconi foi muito feliz na exposição dele, é exatamente isso. A juíza soltou, tu recorre para a segunda instância e este ainda não foi julgado. O que ocorreu é que a própria juíza pode revogar sua própria decisão. E agora, no fim da tarde, eles se acham tão acima do bem, esses 40 pessoas que fazem isso, e inclusive temos estrangeiros ali, né? Que eles tinham que se apresentar para prestar depoimento. E 22 deles não o fizeram, e agora, no fim da tarde, saiu uma ordem aí da própria juíza. Não é o teu processo. Ainda os 40 estão aguardando a revogação da prisão, mas 22 que se acharam no desplante de não comparecer à delegacia para prestar informações, então saiu uma ordem de prisão fim da tarde agora. E é esse intervalo que é perigoso, né? Porque é o que abre a brecha para fugir, né? Para sumir das buscas. E realmente, assim, eu vi que o assunto causou um barulho muito grande, assim, é uma revolta na população. Por isso que eu disse, eu procurei em diversos portais e fui ler os comentários, né? Para ver o que se falava. Não tem uma pessoa, um único comentário, é 100%, unanimidade dos comentários é de que teriam feito até pior. De que é muito, que deveriam condecorá-los por não agredidos. Claro, uma figura de linguagem. Mas óbvio, esse é o momento da sociedade. Claro, é que tem que a fazer a lei, né? sociedade está com sangue nos olhos,
sociedade está com sangue nos olhos, ela não tem mais limite. Não tem mais limite. Desculpa, Ana, só porque a gente fala, né? E a gente vive tempos onde as pessoas estão irritadas com outras situações, acabam descontando ou levando em consideração isso é normal de ser humano, porque todos nós temos um lado que refletimos com os nossos sentimentos, porque todo mundo gosta de animais, e animais é o animal, né, no caso ali, naquelas condições, daquela forma que era apresentado, colocado daquela maneira, e os vídeos do local, as fotos que foram divulgadas, o fato de que os homens, aqueles que trabalhavam ali, se alimentavam dos cachorros que acabavam falecendo, então tudo vira uma barbárie que a pessoa não tem como se posicionar de uma outra forma. Até aqui a Shirley Sampaio coloca: vergonha, os bandidos dos cães foram soltos. Isso é uma barbaridade, não pode acontecer. A Berna Camargo, lá no nosso facebook.com/atualidadespampa. Monstros assassinos não podem ser soltos. E a Mara Trentinha, ela coloca: queriam que fizessem carinho nesses canalhas? Não, né? Palmas para os policiais. E ainda sobre a temática da fuga, lembrando que era um esquema internacional. Esse ano era o ano do Brasil, mas no ano passado acontecia na República Dominicana e em outros anos foram em outras localidades, então era uma quadrilha que mudava para não ser rastreada. Então, obviamente, é muito fácil substituir as pessoas e recomeçar quando não se tem uma investigação rápida. Ana, o último requinte de crueldade, da minha parte encerrar, quando você falou naquele churrasco dos cachorros, né, eu não entendi o que era, e depois comprei, porque ali só temos milionários, pessoas que não têm problema de dinheiro, não precisariam comer carne de cachorro. É porque os animais é que se alimentam da carne de cachorro, para quando verem um cachorro terem vontade de agredir o outro, de matar e comer a carne. Mas é tão é sublime. Mas é tão horrível como tu pensou inicialmente, porque também eles consumiam. Alguns dos vídeos divulgados depois, que mostram inclusive alguns dos brasileiros nas casas desses outros agentes internacionais, tem cenas que... Que coisa, né? É tudo doente, tudo doente. Mário Barcelos, vamos botar a cultura um pouco nesse programa. Eu recebi, como de hábito, muitos livros, né? Muitos livros. Estou com um problema sério que eu não consigo ler todos os livros, mas podem me mandar. Alguns livros aí são fantásticos. A dona Traud Schröder-Kulz, de Santa Cruz do Sul. Como é que é o negócio? É Dona Traud, que é um nome tradicional alemão, um nome feminino alemão, né? Ela mandou alguns livros, o primeiro sobre... Eu fui guarda-costas de Getúlio Vargas, em 1949, está aqui o livro, fantástico. Eu não tinha esse livro, muito obrigado por mandar esse livro. É de 1949, é o ano que o senhor nasceu. E o outro aqui sobre a cidade de Nuremberg, né? Tem aqui... Como ficou a cidade de Nuremberg quando termina a guerra em 1945? Se der para mostrar, gostaria de mostrar, impressionante as imagens dessa cidade maravilhosa, uma cidade asiática e que ficou quase que totalmente destruída. E o julgamento dos nazistas foi realizado nessa cidade, num prédio que ainda sobrou. E, finalmente, esse livro que apresenta os dois jornais que eram editados pela Alemanha nazista, Der Stürmer, que significa a tempestade, e Tagzeitung, que significa o diário do dia. Tagzeitung, que significa o diário do dia, né? O diário do dia, do de hoje, o diário de hoje seria, né? Os dois aqui, Sturm, tempestade, todo mundo conhece, é muito parecido com a língua inglesa. Isso é fantástico, são livros que eu vou absorver, porque é cultura, conhecimento, e eu digo sempre, você tem que conhecer as coisas para poder falar, mas principalmente para não repetir os mesmos erros. Isso faz parte da cultura. A pessoa que fala as coisas, ela tem a noção de que não irá repetir os erros. E Mari Barcelos, a Dona Yara, ela mandou um presente para você para adicionar na sua lista. Yara Bermudes, então, para adicionar na sua lista de final de ano. Ela comprou lá em Auschwitz, lembrou do senhor e trouxe para o senhor. Muito obrigado. Um dos maiores horrores da Segunda Guerra Mundial foi Auschwitz-Birkenau, onde morreram mais de 1 milhão de judeus e outros tantos que estavam ali recolhidos. E essa Auschwitz-Birkenau, que é um campo que ficava bem próximo, são os dois campos mais famosos. Essa aqui é o símbolo da SS, Schutzstaffel, né? Que é uma espécie de esquadrão, uma força, e que fazia a segurança, quer dizer, a segurança matava as pessoas, uma coisa terrível, né? Quem lê, quem foi... Eles matavam os próprios alemães. Sim, claro, quem era contra o regime, quem era contra o regime... Deficientes também, sim. Moradores de rua. Alcoólatra, por exemplo, não podia ter filhos. O alcoólatra, que fosse comprovado alcoolismo, ele era esterilizado automaticamente para não ter filhos e os filhos não saírem alcoólatras. Era uma das cenas mais terríveis foi das últimas ordens que partiu do comando da SS,
foi que quando já no fim da guerra, os russos avançando pela frente russa e com o desembarque da Normandia, os alemães tiveram problema de munição. E o processo de exterminação pelas câmaras de gás já estava obsoleto, eles não conseguiam porque não tinham mais matéria-prima. Então eles faziam as mães segurar as crianças no colo. A mesma bola. Para matar os dois com uma bola só. Isso aí. Tem um filme desse no Museu do Holocausto que eu assisti e me estragou o dia. Imagina. Não, e outra coisa, e os soldados, os jovens alemães, para um menino de 20 anos praticar um crime desse, imagina a cabeça. Criança... 20, tinha garoto de 15. E as pessoas saíam de casa, das suas casas, dos seus lares no interior, eram chamados, eram obrigados. Porque quem não comparecia para servir o exército nazista, a Wehrmacht, era imediatamente fuzilado. Era um traidor da pátria. Não tinha, ou ia ou não ia. Imagina um menino de 20 anos, acostumado com a família, chegar lá e matar uma criança, uma mãe de família, simplesmente, eu fico arrepiado, simplesmente porque era judeu. São umas coisas terríveis, o Vitorino tem razão. Então as pessoas têm que ler isso, porque daqui a pouco aparece um maluco aí no mundo, mas não vai aparecer mais. Não se enganem. Não se enganem, a história se repete, Por isso que as pessoas têm que ler e saber os outros. Eu não quero saber isso mesmo. Não, você tem que saber. A obrigação é de saber e de ter conhecimento das coisas horríveis que aconteceram na humanidade. Dona Magda. Muito bem. Gustavo Vitorino, o que tu ias mostrar, me contar? Magda, você sabe que eu tenho há algum tempo chamado a atenção aqui para as coisas que têm emanado da justiça sobre a oportunidade ou não de se olhar um pouco mais para a cidadania. E a minha manchete é justiça versus cidadão. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro, defendi o Bolsonaro por um tempo aqui, defendo algumas coisas que ele faz e critico outras que ele faz ou deixa de fazer. Mas está evidente que ele não está conseguindo governar e não estão deixando ele governar. Querem ver uma coisa? Só nos últimos 2 meses, a justiça determinou a volta aos radares, dos radares que ele tinha determinado a extinção. Determinou a volta do DPVAT, que ele tinha determinado a extinção. Carteira de motorista aqui no Rio Grande do Sul continua sendo a mais cara do Brasil por causa da decisão de um desembargador, simplesmente porque não gostou da decisão do Bolsonaro e decidiu contra. Todo o Brasil paga uma carteira bem mais barata que a nossa. Vou avançar. Eu tive que anotar aqui de tanta coisa. A escola sem partido. Hoje, a Justiça decidiu que a votação foi anulada. Não valeu. O projeto do vereador Walter Nagelstein não valeu. O IMESF, a Justiça decidiu também que tem que recontratar todo mundo ou continuar pagando todo mundo, não pode demitir. A Justiça do Trabalho. Isso sem falar em outras coisas. A gente tem aqui a Fundação Piratini, coisas que o governo do Estado tentou extinguir e não conseguiu. Então, assim, quando eu digo que nós vivemos na ditadura do judiciário hoje no Brasil, é exatamente por causa disso. Porque as grandes decisões hoje têm sido tomadas contra o cidadão, contra a cidadania. A manutenção do DPVAT, numa decisão irrecorrível do STF, eu não sei se essa matéria é de alguém aqui. É minha. É do... Não, mas depois a gente aborda. O Urso se reserva o direito de falar sobre o assunto. Mas, assim, a volta dos radares, a decisão que determinou a volta dos radares, o custo da carteira de motorista e uma série de outras decisões que vêm sendo tomadas pela Justiça, praticamente colocam a Justiça contra o cidadão. A Justiça está defendendo a máquina pública porque parece que ela olha para o próprio umbigo. É dali que sai meu dinheiro, é ali que eu vou preservar. E mais, além de, quando não defende a própria máquina pública, o seu próprio umbigo, defende as corporações. Então, assim, eu tenho dito aqui, disse na Rádio Pampa e vou repetir aqui. Nós estamos vivendo hoje a ditadura do judiciário. O senhor Jair Bolsonaro não está governando, o legislativo é capacho do Bolsonaro, ou melhor, do judiciário, porque grande parte do legislativo tem rabo preso com a justiça e tem medo da caneta. E com isso, o judiciário está fazendo o que quer e o que bem entende no país. E quando eu digo judiciário, eu digo todas as esferas, federal e estadual. Muito bem, já que ele puxou o assunto, Ruxo, vamos à tua manchete? Vamos, eu vou abordar os 2 assuntos que eu acho que dá para o Vitorino fazer a tréplica, fica bom. Por 6 votos a 3, o STF votou ontem,
e já o nosso Detran aqui, RS, já recebeu o comunicado. Então, vamos primeiro à notícia. A notícia é essa. 2 milhões de gaúchos já tinham antecipado o pagamento, é a média que tem de antecipação de pagamentos, e quitaram só o IPVA e o licenciamento e se achavam que estavam quitados. Então, primeiro é o alerta jornalístico, né? Não esqueçam que o DPVAT agora está valendo e terá que ser pago. Então, vai sair comunicado, vai sair uma divulgação disso aí para que todos paguem, mas é muita gente e é importante sim. O DPVAT, para quem não sabe o que é o DPVAT, é o que a gente chamava de seguro obrigatório. Ele vem desde 1974 e ele oportuniza alguns atendimentos, dona Magda, especialmente a morte por invalidez, a morte ou acidente por invalidez, a própria morte também, e acidente de pedestres, que é uma coisa que ocorre muito, né? Esse seguro ele existe desde 1974 e ele é um pool comandado pela empresa Líder de 73 seguradoras. Porque também se ouve que estaria centralizado em uma ou outra seguradora, são 73 seguradoras que versam sobre essa matéria. Então, nós primeiro podemos discutir a importância ou não do DPVAT. Nós podemos fazer rapidamente uma enquete de nós aqui, se o DPVAT for suspenso, quem de nós vai fazer este pequeno seguro que protege até terceiros? Ninguém. Já tem, né? Quanto faz seguro de carro? Não, mas é isso, Roberta, é isso que foi extinto. Isso foi extinto. Não, mas quando tu faz um seguro do teu carro, por exemplo, não está já definido? Não, é uma opção tua. É, mas acaba às vezes tu aceitando. Mas os danos pessoais é praticamente obrigatório. Eu sou contra esse DPVAT. Esse DPVAT é uma vigarice. Eu acho uma vigarice também. É uma vigarice desde 74 que inventaram esse negócio. Tem meia dúzia de políticos lá, deputados que são donos de seguradoras, tem cotas e dominam seguradoras e praticamente tem o controle sobre esse dinheiro. Deixa eu voltar ao Russo. Não, mas vamos permeando, porque a discussão é boa. Então, este seguro, primeiro, a gente, por nós gravitarmos, eu estava vendo aqui, né, que os nossos imóveis vão subir mais porque nós moramos num nível bom. Claro. Mas o universo sempre é o país. O DPVAT, ele é para o país inteiro, né? Então, imaginar que todos os carros tenham seguro é uma pretensão. O que a gente vê é que o SUS, de quem a origem do valor vai, 45%, foi outra pesquisa que fui fazer, dona Maria. O que é feito com o dinheiro do DPVAT? 45% vai para o SUS. Tá. Exatamente porque o SUS é que atende essas pessoas e ele precisa ser ressarcido. 5% é para divulgação, as campanhas do coisa, e 50% é usado nas indenizações. Então, esta distribuição dos valores é exatamente porque se nós não fizermos, se nós nos basearmos no nosso nível, a grande massa de automóveis não tem seguro, até porque o seguro é uma coisa caríssima, os carros ficam mais velhos. E aqui que acontece? As pessoas morrem, as pessoas sofrem acidente, as pessoas são atropeladas e não são indenizadas. Esse DPVAT, ele veio para cumprir esta finalidade. Então, esta é a compreensão do coisa. Em relação à decisão do Perdão, só interromper o Dr. Russo, é que as pessoas não têm o conhecimento que possuem esse benefício. Eu ia dizer, então elas não tiram a indenização. 95% das pessoas não sabem. Porque a gente só na época em que quem cursa, né, para tirar a carteira de motorista, se fala rapidamente sobre o assunto, né, até se questionar, alguém por acaso já solicitou, já teve um caso em que aconteceu. As pessoas nem sabem, as pessoas nem prestam atenção e principalmente dentro desse assunto que eu me lembro de trazer a bancada o dado que as pessoas vão retirar a indenização anos depois. Porque acreditam que é um dinheiro que fica guardado, assim, não é um fundo de garantia. Você tem que tirar num período adequado, dependendo, né, tem que levar a comprovação do atendimento que você fez, do tempo que você ficou afastado. Só que as pessoas não se dão conta e deixam passar. Não vou tirar, ou nem sabem que existe. Tá, e para complementar, para devolver para a bancada definitivamente a palavra, é em relação à decisão, dona Magda, que teria havido um erro técnico, que a matéria não poderia ser colocada por medida provisória. Então, uma barrigada do jurídico que teria feito isso, não sei se estrategicamente fazendo de propósito ou porque o erro é tão crasso que surpreende. Então, teria ido por medida provisória e não por um projeto de lei para que fosse extinto, então, e esta foi a decisão, então, de 6-3 no STF. De Cantofani, quero... Magda, você sabe, eu acho que todos os componentes da bancada sabem, quem está nos assistindo,
que eu sou mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Eu me tornei fã do Bolsonaro quando ele esteve num programa do Paulo Sérgio Pinto e ele concedeu o prazer de eu fazer uma foto com ele, eu botei no meu Instagram, fui ofendido por todo mundo. Tinha até um relacionamento com uma amiga minha que era psicóloga, me explodiu, porque como é que tu te elogia esse cara, pá. Agora eu vou dizer uma coisa, o que o Bolsonaro está fazendo no caso, Flávio Bolsonaro, é de uma estupidez lamentável. Primeiro, a falta de fair play. O presidente da República tem que ter fair play. O que ele disse para o repórter aquele da Globo, aquilo não se diz nem eu vou dizer para um repórter qualquer, ainda mais ele como presidente da República. Ele não aceita crítica, o Bolsonaro. Vamos mostrar para as pessoas o que tu está falando. De repente, nem todo mundo assistiu o que ele disse, tá? Vamos dar uma olhada e eu retorno para ti aí, para tu continuares. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24... Sim. Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocado. Foi feito. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Presidente! O senhor comprovante, disseram comprovante de tudo. O senhor vai tomar... Eu empresto 2 mil reais. O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? Você empresta. Mas, dona Magda, isso aí eu acho que é um destempero desnecessário. E a desculpa é sempre a mesma. Isso que eu não gosto que o Bolsonaro, a desculpa dele, é a Globo pegando no meu pé, é o Witzel não gosta de mim, é perseguição, tudo isso é igual o Lula. O Lula era assim, os empresários não gostam de mim, era a direita, era os militares. Não é nada, é ele. A estupidez gera dele. O caso Flávio Bolsonaro, o Ministério Público tem provas gritantes que ele estava envolvido num esquema de propina. E o Ministério Público prova. Então, o seu Flávio Bolsonaro deveria ter a grandeza. Eu votei no Bolsonaro para ver gestos de grandeza e não gestos de baixaria. Baixaria era a época Temer, Dilma. O seu Flávio Bolsonaro deveria colocar o cargo à disposição e só faltar o cargo depois de ser definido isso. Não, ele agride as pessoas. Então, sempre tem que ter razão. Isso aí está completamente errado. Eu achei que o Bolsonaro, dona Magda, quando assumiu o governo, ele ia se perder nessas coisas de xenofobia, de gays, LGBT. Não, ele está se perdendo no calcanhar de Aquiles de Lula, refletindo as mesmas coisas. Propina. O caso de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro é propina. O cara quer dizer que não é, então está todo o Rio de Janeiro mentindo. O Ministério Público Carioca não existe, então. Estão perseguindo ele, então. Olha, eu quero te elogiar até pelo teu comentário, pela tua postura, justamente por isso, porque tu fosse a primeira pessoa nessa bancada a falar que o Bolsonaro. E a leitura que tu está fazendo, que é uma reflexão mesmo. É uma constatação. O que ele disse pro guri ali é um absurdo. Eu não tinha visto isso, eu tinha visto as outras coisas. Isso é um absurdo. Não, né? É injustificável. Uma coisa. Vocês ouviram a segunda pergunta que o repórter fez para ele? Não, para mim não foi, então, não foi necessário. Se puder colocar o vídeo de novo, seria interessante para que vocês ouçam. Prestem atenção. O rapaz pergunta para ele: o senhor emprestou, o senhor deu dinheiro? Tem comprovante? Ele disse sim. Aí o outro diz: mostra aí o comprovante. O senhor tem o comprovante? Para aí, isso é coisa que se diga para um presidente da República? Tá bom, ele é explosivo. Ele é mal educado? É explosivo. Mas o repórter provocou. O repórter sabe que ele é assim, o repórter provocou. O repórter pode fazer o que quiser. Não pode fazer. Não pode chamar o cara. Não, ele não é verdadeiro, ele não é O repórter foi mal educado e recebeu falta de educação como troco. Porque você não pode tratar um presidente da República assim. Mostra o recibo aí, tem o recibo aí. Que é isso? Você está falando com o presidente da República? Tá bom, eu acho que o Bolsonaro abusou, mas o repórter foi mal criado também. E todos eles estão treinados para fazer provocação. Querem ver a história do Flávio Bolsonaro? Não vamos cumpridar, Vitorino. Vamos olhar o vídeo lá. Mas tu vai ficar meia hora falando. Mas eu quero explicar a verdadeira história do Flávio Bolsonaro. Outra coisa, não tem nada de propina, seu Chicão. Aquilo se chama rachadinha, que é improbidade administrativa. Não tem nada a ver com... Mas o Ministério Público é desvio de dinheiro público. Eu vou lhe mostrar. Tá errado. Eu vou lhe mostrar. Por que a gente diz pros outros que é errado? O Lula tá errado, ele não pode estar errado. Não, eu não estou dizendo que ele está certo, mas eu vou lhe mostrar o que é o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Quer rodar o vídeo? Roda aí. Depois eu vou mostrar aqui, eu tenho uns dados aqui, uns números bem interessantes, vocês vão gostar. Tá bom. Não vai rodar? Não vai rodar? Tá, então deixa eu dar os números aqui. Sabe de onde essa investigação se originou? Do ano de 2016.
o deputado, o Flávio Bolsonaro, hoje senador, era deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em 2016, o tal de COAF identificou movimentações atípicas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O seu Flávio Bolsonaro é o antepenúltimo da lista. Antepenúltimo. Com uma movimentação, segundo o COAF, movimentações atípicas apontadas no relatório do COAF 2016 encaminhados à Alerj, datado de 17 de janeiro de 2017. Foi encaminhado ao Ministério Público para o COAF para investigação. Aqui. Flávio Bolsonaro com uma movimentação de R$1.200.000. Que ele já explicou, comprou um apartamento e vendeu outro apartamento, nada a ver com propina, com rachadinha. Isso aí a Globo está fazendo aquele barulho. Mas eu vou dizer para vocês o que está no topo dessa relação. Aliás, ninguém aqui está investigado. Tem um deles preso por outra coisa. Ele movimentou R$1.200.000. O seu André Ceciliano, deputado do Rio de Janeiro, movimentou R$49.300.000. Não tem investigação. O seu Paulo Ramos movimentou R$30.300.000, não tem investigação. O seu Márcio Pacheco, 25 milhões, Luiz Martins, 18 milhões, e assim vai. É só ele que está sendo investigado. Só ele que está sendo investigado e só ele que foi denunciado à Justiça. Esse é o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Mas e esse é o filho do presidente? É o filho do presidente. Não interessa o que o Ministério fez, Vitorino. Se está investigando só o Ministério Público Federal está fazendo... Ele fez errado. Está fazendo direcionado. Está fazendo direcionado. Tá bom. Eu não estou dizendo que o seu Flávio Bolsonaro é inocente, mas eu estou dizendo que é parte de uma campanha. Outra coisa, o processo só em segredo de justiça. Como é que a Globo tem trechos da denúncia? Mudou o teu discurso. Não mudei o discurso. Eu continuo dizendo que se tem que ser investigado, ele é investigado. Olha o fair play. O microfone leva até as pessoas. Se tem que ser investigado, que seja investigado. Que se tiver que ser culpado, que é culpado. Mas e os outros 27? Vitorino, cadê as denúncias? Não, ok? Nós estamos falando dele. Isso não interessa para você. Então tá. Vitorino, interessa. Tá por que interessa para mim o Flávio? Porque ele é filho do presidente e porque eu depositei a minha confiança no governo desse presidente. E que eu votei nesse presidente achando que tudo seria diferente dos que já passaram por lá. E investigado ou não, investigação seletiva ou não, o Flávio Bolsonaro tem problema. Tem problema. Senhores telespectadores, vejam bem de que lado quem está. Não vem com essa história de que lado, Vitorino. Não tem essa história que vai dizer que a gente... Vejam bem como é que funciona Vitorino, a coisa. tu está sendo uma pessoa fazendo uma coisa dessa. Eu sou uma pessoa. Porque tu sabe que não é isso que nós estamos dizendo. Segundo a senhora, eu sou uma pessoa. Tu é uma má pessoa fazendo isso. Sim. Por que tu está fazendo isso? É que eu sou uma pessoa e assumo como uma pessoa que investiga. Se tem alguém que investiga, traz dado e informação. Já... Nem todos aqui fazem isso. Não, tu está falando comigo. Sim, eu estou falando com a senhora. Comigo. Qual é o meu problema contigo? O seu problema comigo é que todo dado e informação que eu trago, a senhora questiona. Sim. Os dados e informações que eu coloco no ar, a senhora questiona. Sim. E quando alguma coisa não lhe é do seu agrado, a senhora trata com desdém e desrespeito, coisa que eu nunca fiz com a senhora. Né? Então, assim, eu acho importante que a senhora leve ao telespectador, como condutora do programa, a imagem de isenção, coisa que não acontece. E a senhora sabe disso. Eu acho, Vitorino, vou te ser bem honesta. Mas isenta te passou agora. Não me passei. Te passou agora. Tu misturou com essas pessoas. Vou te dizer uma coisa. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Não tem nenhum problema. Tu agora te passaste. Passando o quê? Passaste. No quê? E morreu o assunto porque eu tenho que conduzir um programa que tem muitas outras pessoas. Então a senhora conduz o programa, mas as minhas opiniões precisam ser respeitadas. Se tu não está satisfeito com a maneira que eu te trato, se tu acha que eu sou parcial, então vai lá na direção e reclama senta aqui, que é o que tu quer, desde que tu começou esse programa. Não quero. Aliás, subir na direção não é um hábito meu, a senhora sabe disso. Eu subo mesmo. Eu sei. Eu tenho esse hábito, eu tenho. Eu falo com quem manda, né? Eu fico Vamos lá, rapidamente. Chicão, eu quero voltar para a parte técnica, que é que me diz respeito, para que a gente possa ordenar pelo menos uma discussão e o Vitorino possa me fazer a réplica. O processo realmente o período é 2016 a 2017, 1.200.000, e foi um inquérito, é simplesmente por hora um inquérito que começou
na apuração da rachadinha, como a gente diz, de 46 depósitos de 2 mil para esconder. Ontem, Vitorino, tu não estavas aqui, a notícia que eu trouxe em relação a esse inquérito é que foi diagnosticado 2 anotações no registro de declaração de renda do Flávio, onde o imóvel, ao invés de ser valorizado em 11% que valorizou no período, ele foi valorizado em 300% para esconder uma movimentação atípica. Isso aí não é um crime? De 600... Não, mas só para entender, porque senão o telespectador fica confuso. Para esquentar 600 mil reais, mexeu no valor das avaliações. Isso é uma acusação do Ministério Público. Volto a dizer, é um inquérito. Por que demorou a tramitar isso? Porque em maio entrou aquele pedido do Flávio que trancou, o Dias Toffoli deu a liminar e o processo e agora eles voltaram a andar. A informação que o Vitorino tem, aí eu não tenho, de que só a informação que eu tinha inicial é de que 96 pessoas são investigadas. Mas que como ele é o único filho do presidente, só é a notícia ele. Se o outro fosse eu ou o Marconi, ninguém ia falar. Né? O erro que há nisso aí, sim, é que o processo é segredo de justiça. Nós todos não poderíamos estar sabendo ou falando disso, né? Mas de que seja só Mas a ele, Globo alega que é um furo jornalístico dela. Não, aí é problema. Não, eu não sou advogado da Globo, eu estou dizendo em relação ao que está acontecendo. É um inquérito e agora o Flávio Bolsonaro entrou perante o Supremo tentando novamente trancar este inquérito para que ele não ande. A questão política, aí que eu devolvo para vocês, é que se ele deveria não trancar o processo por ter interesse em mostrar... Que esclarecer. Eu gostaria apenas de citar rapidamente 2 fatos. Primeiro, o Flávio comprou um apartamento por 140 mil reais, eu acho que é na rua Santa Clara, em Copacabana, eu morei muitos anos ali, por isso que eu conheço o nome das ruas. Não há nenhuma vantagem. E vendeu por quase 600 mil reais. E fez um outro negócio com outro apartamento que foi vendido também, foi 160, não sei as exatas, foi vendido por 600 mil reais. Então, quando a valorização no bairro era de 5% ou 6%, a valorização foi de 200% no que diz respeito a esses procedimentos. Mas o que eu noto e vejo, conversando com um grande amigo hoje ao telefone, que há um flagrante conluio ou complô para mudar, para dar um impeachment no Bolsonaro. Porque tudo que o Bolsonaro tenta realizar, ele não consegue realizar e não vai realizar nada. Primeiro, é um aviso que está sendo dado ao Brasil para que não mude o seu status, para que continue a corrupção. Quando o ministro vai e diz que a Lava Jato prejudicou as grandes empresas brasileiras, quando a Lava Jato recuperou mais de 5 bilhões de reais, o ministro diz esse tipo de assertiva, faz esse tipo de assertiva, isso me deixa profundamente preocupado. O primeiro grande erro, entre aspas, do Bolsonaro foi cortar todas as verbas publicitárias dos grandes veículos de televisão, jornais, redes sociais, etc. A partir disso, determinadas televisões que viviam na sua pomposidade começaram a ficar pequenas, se apequenar, porque não tem aquele faturamento fácil, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Café do Brasil, Itamaraty, todos os grupos que anunciam nos grandes veículos de televisão do Brasil. Existe por detrás uma manobra. Nada do Bolsonaro vai ser ou poderá ser aprovado. Cada vez mais ele está irritado. Mais esse problema do filho dele. Quando ele disse, eu assisti ele dizer, dona Magda, ele deu um depoimento dizendo o seguinte: eu sou eu, o meu filho é o meu filho, é problema dele. Eu achei que ele se ausentaria das responsabilidades. Eu também achei, né? Eu achei. Agora, no momento que o repórter, o Vitorino tem razão num aspecto, o repórter provocou. E ele caiu na pegadinha do jovem repórter. Repórter não vai pra lá fazer carinho, né? Ele errou. Ele disse, meu filho, eu vou descobrir. Perdeu os cadernos, né? Como as pessoas pedem. Eu vou arrumar um recibo para você. Quer ver o recibinho, meu filho? Eu vou ali arrumar um recibo. Não sei se eu guardei esse recibo de tantos anos. Você, com depósito, você não guarda. Eu coloco tudo fora. Né? Ah, mas tem que guardar 5 anos. Bom, isso é conversa para boi dormir. Então, existe sim um forte movimento contra o Bolsonaro no Brasil. Porque eu estou aqui com a pesquisa, ó, mídia não é isenta com Bolsonaro, diz pesquisa, publicado no caderno Colunistas do jornal O Sul de hoje. O Instituto Paraná faz essa averiguação. Enquanto os homens, 60% acreditam nisso, as mulheres, 58% pensam nisso. Existe, pela mídia, não isenta com o Bolsonaro, um movimento grande. Está aqui a pesquisa publicada no jornal O Sul, que você acessa de graça. Obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
essa coisa que o Mário está falando, dessas coisas todas assim, isso é uma coisa comum de acontecer. Né? É uma coisa comum de acontecer. E eu acho que a pessoa não pode perder os cadernos. Isso. Não pode perder os cadernos. Acho que a pessoa que tem uma posição como essa, que é presidente de uma república, falava mal de um monte de gente. Sabe? Agora ele ficou bonitinho, ele pode fazer essas coisas? Não pode, não. Não pode, não. Ele tem, inclusive, que se dar o respeito. Quando ele disse quando ele separou, que disse que as coisas que eram com o problema do filho dele, eu achei brilhante. Eu achei brilhante. Agora, eu sou repórter, eu quero notícia. Eu quero notícia. Dona Magda, eu fui muito considerado antipático quando eu, nesta bancada aqui, tinha sugerido a ele. Primeiro, lembra quando começou? Eu disse, traga um porta-voz. Um mês depois, um mês depois veio um porta-voz. Depois ele ainda seguiu com essas entrevistas que geraram inúmeras políticas. Eu também me permiti, nesta bancada, dizer que eu achava que ele não deveria se expor. Até disse que havia presidentes que falavam uma vez por semana perante um jornalista só. Que se ele tem esse temperamento, tem gente que tem esse temperamento para dar resposta, que só diz que seria a politicamente correta, né? Que eu acho que um presidente deve dar. Mas se tu não tem esse temperamento, tu não pode te expor às 9 da manhã e não foi só contra isso jornalistas, hoje, né? Que aí é a minha divergência. Os jornalistas estão fazendo jornalismo. Não, se é o melhor jornalista, agora eu não sou crítico de jornalista. Eu não sou crítico de jornalista, mas eu acho que o presidente não deveria se expor. Isso é a mesma coisa. E olha, eu, assim como há muitos anos atrás eu votei na Dilma e disse nessa bancada que votei na Dilma, que foi uma das maiores bobagens que eu fiz na minha vida, eu nunca neguei que eu votei no Bolsonaro. Agora eu não sou cega, surda, nem débil mental para não ver as coisas que estão acontecendo. O que me soa e que me deixa triste... A não triste... ser que eu queira parecer a bonitinha, politicamente correta. Não é o meu estilo, vocês me conhecem. Né? Vocês me conhecem. Eu resolvo as minhas coisas na hora, não tem problema. O que me deixa triste um pouco, porque assim, realmente, quem votou em Bolsonaro votou esperando um novo Brasil, mudança, a melhora de um país. O país vinha à deriva depois de um impeachment, um pouco tempo de governo de Temer, então estava aquele descontrole, a gente queria alguém sentando no banco do motorista, né, para coordenar a situação. E fica cada vez, quem teve o prazer de ler 1984, que eu acho que é o livro mais importante do século XX, sabe? A gente está vendo esse clima de reality show, sabe? Não é mais porque tudo é jogado para torcer. Parece que toda terça vai ter um paredão, sabe? Em que eu tenho que construir nessa semana aquela imagem e aí você vai roteirizando. É novela. Se a gente acompanhar de segunda a segunda a cobertura da atual gestão, é novela. Porque assim, eu posso estar enganado, sabe? Eu mantenho... na medida do possível, a minha mentalidade de criança ainda. Porque para mim é muito simples. Ontem eu disse, investiga, confirmou, condena, bota na cadeia, pronto, vida que segue. Quem votou no Bolsonaro, votou no Jair Bolsonaro, não no Flávio. Sabe, existe aí, você vê aí o outro núcleo, né? É uma novela, sabe? É um reality show. O núcleo da imprensa atacando ele, tentando de toda forma associar o que Flávio fez, sim, né? Com a gestão Bolsonaro, quando aparentemente, eu sei que a investigação continua, o único link que existe é sobrenome. Sabe, eu não gosto muito dessa coisa de, mas é que ele é filho do presidente. Dane-se, eu não gosto dessa relação. Sim. Podia ser filho do bispo. É lá a questão. Parem de tentar associar, porque a gente não é bobo. Sim. Ok, aí entra o outro núcleo, o Leblon, lá, sabe, Manuel Carlos, assim, aquela coisa. Aí entra o Bolsonaro perdendo o controle. Esse joguinho, essa estratégia... Eles dão assunto, né? Pois é isso, que aí dá o desespero em quem votou de forma consciente, porque existe uma militância Jair Bolsonaro que é tão doente da cabeça quanto a militância da esquerda. É verdade. Eu sempre cito o Renato Russo, né, quando diz, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. É exatamente a mesma coisa, e isso só quem perde é a gente, o país. É verdade. Agora há pouco se falou sobre o Jornal O Sul, que está publicado no Jornal O Sul, enfim. Eu quero lembrá-los que osul.com.br é um aplicativo. Você pode ter a boa informação 24 horas acessando osul.com.br. Mais fácil ainda, melhor ainda, você não paga absolutamente nada. É só baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência.
Ana, vamos à tua manchete? Vamos sim, porque nós trouxemos o assunto, foi um assunto que trouxe um estranhamento, né, por parte aqui da bancada, por ser um lugar público. A Carol Heller, que é uma youtuber, ela estava, então, curtindo as suas férias, estava num momento de lazer e supostamente teria sofrido um caso de homofobia, onde um homem que se identificou por Alexandre do Silva, ele teria instigado, né, provocado a sua namorada, falando, você é o homem da relação, você parece um homem, e daí teria se dado, então, uma briga, uma confusão nesse bar, e ela teria entrado com uma denúncia, então, por preconceito. Mas a polícia, né, claro, no seu papel, buscou as imagens, buscou também o depoimento do proprietário do bar, desse quiosque na Barra da Tijuca, e também das pessoas que trabalhavam no local. E eles têm uma versão diferente, que afirmava que a Carol que estava um pouco estranha, ela estava com um comportamento, né, ela teria instigado, ela teria chegado nessas pessoas. Essas são as imagens, tá? Exatamente, são os vídeos envolvidas, É o vídeo, né, que esclareceu a questão de quem teria iniciado a briga, quem teria começado a agressão, porque o Alexandre teria afirmado que a Carol estava com uma arma, vimos o momento que ela levanta a blusa e diz que não estava armada, mas na sequência ela acaba discutindo com o homem que estava na ciclovia e ela vai para cima desse homem que era o Alexandre do Silva por um motivo, né, associado a uma... Ela achou que ele estaria provocando a namorada, dando em cima da namorada dela, e se deu aí a agressão. Temos um momento em que ela acontece. Então a polícia foi atrás dessas imagens que comprovam que foi ela que deu início à agressão, e até mesmo então a titular da 16ª Delegacia de Polícia, Adriana Belém, agora afirma que o Alexandre sai da investigação porque ele não teria sido então aquele que iniciou, não teria provocado ela por questão de preconceito, e agora é a Carol que vai ter que responder pelo crime, então, de denunciação caluniosa e também lesão corporal relacionada ao Alexandre do Silva. Então, a gente vê que é importante a gente ver o desdobramento do que acontece. A gente trouxe a notícia, as pessoas se manifestaram, né, dos dois lados, como o Marconi mesmo falava, né? Ele que teve uma versão, as pessoas se manifestaram e a gente coloca. Talvez nem isso fosse a ideia inicial do que nós trouxemos na bancada, mas é importante trazer o que acontece, o andar na vida real dessa investigação, porque realmente surpreendeu nossos telespectadores. E agora o processo segue e a tela foi criticada, né? Porque a gente sempre fala, quando você tem uma bandeira importante, quando você tem pautas relacionadas, seja a comunidade LGBT, seja a questão do feminicídio, seja a questão até a agressão, e você tem uma situação que acaba numa calúnia, que a pessoa foi lá, deu um depoimento, se utilizou disso para, né, dar foi preconceito, e no final não era. A própria delegada, né, a responsável, a titular, disse: é muito triste, porque quando a gente quer trazer a pauta para discutir e mostrar como as leis são eficientes, a gente tem que lidar com esse tipo de situação, só para a gente esclarecer, porque esse vídeo acabou viralizando no dia de hoje, né, que é agora o vídeo da briga em si no quiosque da Barra do Rio de Janeiro. E esse caso, ele deveria, e eu espero que seja, que se torne um símbolo nessa discussão, porque veja bem, ela foi muito criticada sempre por dizer que os casos de homofobia que iam a público, boa parte deles eram mimimi e que não seriam casos de homofobia. Aí ela apanhou, né? Aí teve a reviravolta, o novo plot twist que tá aí, ó, viu? Tu falava de homofobia, agora tu apanhou. Aparentemente mudou o foco. Agora volta e comprova que, na realidade, ela deu início, ou seja, não era um caso de homofobia, o que comprova, entre aspas, a tese dela mesma, né? De que... ela criticava e foi lá e fez. Ela denunciação caluniosa. Exato. Né? Não, o que essa retardada faz é só prejudicar mais ainda a causa. A causa. Porque as pessoas que sofrem com isso passam agora, quem faz denunciação passa a ser suspeito. Está se aproveitando, está isso, está aquilo. É o mesmo caso do sujeito que mata a mulher, bate na mulher, essas mulheres que fazem denunciação infundada, denunciação caluniosa, sem prova, sem nada. Prejudicam aquelas que apanham. A casa do Neymar, né? Que a gente Enquanto isso, nós recebemos uma telespectadora que é muito querida, uma telespectadora de muitos anos, que é a Cláudia Nunes. Recebemos da Cláudia e do marido dela, do Luiz Nunes, porque quem vai comprar, quem paga é ele, e ela faz a bonita, né? Ela faz a bonita. Ela mandou um espumante para cada um de nós aqui da bancada, também para Carla, a Carla tá guardado. Alguém já queria levar. Não, mas não dá.
Obrigada a Cláudia Nunes, que foi tão gentil conosco, que ela é sempre muito gentil conosco. Ela é muito querida com todos nós. Com todos nós, ela é efetivamente muito delicada, muito querida conosco. Então, os nossos agradecimentos, acho que não precisa todo mundo dizer obrigada, acho que eu posso representar essa bancada, já que eu sou a mediadora, eu sou a comandante dessa bancada. Então, eu estou agradecendo em nome de todos a gentileza e o carinho da Cláudia Nunes e do Luiz. Dona Magda, Pois Dona não, Magda, seu Magda. eu queria só apenas é muito bom, falar de um sorriso. Como é bom quando você encontra alguém e esse alguém recebe você com aquele sorriso maravilhoso e tal. Por isso que eu recomendo para vocês a Espaço Sorriso, da minha amiga doutora Camila Magalhães. Indo lá, com certeza você vai ter o sorriso mais bonito da sua vida. Todas as pessoas que estiveram lá, que eu conheço, todas saíram alegres e felizes, Chicão. Acho importante, sim. Chicão, já é falando em bonitos, né, Chicão? É importante. O que mais é importante? Chicão é uma Não, eu não queria só falar que os meus óculos que nós íamos lançarmos nesse final de ano, em janeiro, vai ser transferido para março. Por quê? Eu troquei o fornecedor. Porque o novo óculos Francisco Tofani vai ter lente polarizada. Isso é um adianto. Quem conhece o óculos sabe, até o Russo falou. E armação com amortecedor, coisa que esse aqui não tem. A armação com amortecedor, às vezes nem os Ray-Ban tem. Você sabe, você pode usar por uma ótica, né? Porque o amortecedor tem um rosto muito largo. Aí ele veste o teu rosto. E eu acho muito importante isso aí, sabe, dona Magda? E a gente vai fazer isso aí a partir de fevereiro, março. O case já está escolhido. O case é uma obra de arte. Aquele case antigo que tu vai moldando. Tu conhece aquele case? Que ele não é um case de um zíper. Sim. É um case que ele é bem chatinho, não é um celular. Aí tu vai fazendo uma gaita. De case eu não entendo. Falando em não entendo de economia também. Roberta, por favor. Magda, nós temos uma boa notícia em economia, porque o mercado de trabalho, infelizmente, é o último setor da nossa economia que começa a dar resultados. Muito já tem se movimentado, mas o setor, principalmente de mercado formal, de emprego formal, de carteira assinada, é o último que está começando a se movimentar, mas está se movimentando. Novembro fechou o mês, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, com índice de expectativa superior e, inclusive, os dados bem pontuais que foram definidos pelo CAGED, que ele estuda especificamente o emprego formal, o de carteira assinada. Claro que os setores da nossa economia que fazem o emprego de verdade de carteira assinada é geralmente a indústria. E a indústria foi a que mais sofreu, é um dos setores que mais sofreu com a recessão em 2014 e 2015. Então, estimulado pelo comércio, o mercado de trabalho formal registrou, então, essa reação em novembro, aonde é o maior índice desde 2010. Quase 100 mil carteiras assinadas só no mês de novembro. É um dado muito importante que realmente reforça a ideia de que a economia começa devagar, mas pujante, seguindo para um crescimento. No Rio Grande do Sul, nós acompanhamos essa mesma tendência e teve o melhor desempenho desde 2012, com 12 mil vagas. Os setores que mais contrataram com carteira assinada no Rio Grande do Sul foi o comércio, claro que estimulado também pela questão do Natal, pelas liquidações que ocorreram, mas ali está efetivando. E o agronegócio, que a gente é muito forte nesse setor também. A indústria de transformação dentro do setor industrial é a que, infelizmente, ainda perde muito e registrou uma queda de contratações nesse setor. Mas é um índice que já se espera, o mercado, todos já sabem que isso estava acontecendo. E, por último, a liberação do FGTS é o que anda movimentando a nossa economia no setor de comércio e que tem gerado essas contratações. Tudo leva a crer que para 2020 nós vamos ter mais gente empregada formalmente. Mas volto a dizer, a roda da economia hoje, ela está sendo sustentada pelo emprego informal, chamados bicos. Mas, Roberta, essa semana eu vi uma matéria muito legal, acho que você viu também. A Globo News reuniu os seus principais jornalistas de economia, Merval Pereira e outros, e fizeram uma sabatina com o Paulo Guedes. Sim. Foi ele, de uma hora e meia. Eu achei ele muito bem esclarecido.
grande ministro, ele para mexer com dinheiro. Me surpreendeu a visão global dele de economia. Só uma coisa, não concordo com ele. Ele acha que esses efeitos Chile, Colômbia que está acontecendo não afeta a economia brasileira. Ele acha que a economia brasileira está blindada para o investimento. Eu acho que não. Eu acho que tem tanto lugar no mundo para investir, eu acho que ninguém vai investir num lugar que está acontecendo um probleminha. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com pessoas muito estudiosas do assunto da macro e da microeconomia mundial, né? E trouxe exatamente essa tua pergunta a eles, e eles foram muito categóricos em dizer, sim, o Chile, a Argentina são mercados que estão travando um primeiro olhar, mas quem investe no nosso país daqui para frente não é o especulador. Até agora, quem é que estava investindo no nosso país? O especulador, esse que quer colocar um juro de 14% ao mês, sair e render. Hoje, quem vai entrar no nosso mercado é aquele que pensa, não, eu vou investir naquela empresa que vai fazer aquela rodovia, eu vou investir naquele setor que vai melhorar a siderurgia, vai melhorar um aeroporto, ou seja, esse é a base da sustentabilidade. Isso é tão forte, Chicão, é tão forte que nós vamos nos descolar do Chile, nós vamos nos descolar da Argentina e vamos sim atrair o melhor investimento, que esse que gera emprego, que gera renda e que traz uma sustentabilidade como nunca. Nós e nunca não tivemos especulativo, um juro, né? Mas tudo por quê? Porque o juro está baixo. Então, esse investidor que até agora vinha para o nosso país, está indo embora. É por isso que muitas vezes as pessoas estão dizendo, mas o que está acontecendo que o dólar subiu e as pessoas estão saindo, o valor da bolsa que foi retirado é justamente isso. Quem é que está entrando na bolsa? Pessoas que estão querendo ser sócios de empresas lucrativas. Tu queres realmente começar na bolsa? Coloca o teu dinheiro naquela empresa que tu te identifica, para que tu compre daquela empresa e aquela empresa no final do mês apresenta dados positivos e que aí o valor da ação dela vai refletir nos teus ganhos. Isso é um ponto. O que eu acho importante trazer a respeito do Paulo Guedes, que tu trouxestes, é assim, ele falou na Globo News, ok? Isso é uma repercussão do que ele já tinha feito na manhã, onde ele chamou a imprensa para um café da manhã. Ele foi antes se encontrar na quinta-feira com o Alcolumbre e com o Maia, e ele trouxe a ideia de que ele quer muito que a pauta econômica fique blindada das questões de política. E nesse sentido, ele foi muito positivo em dizendo o seguinte, que o Nerval Pereira, que é ele é muito a favor do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ele colocou para o Paulo Guedes, ele questionou dizendo o seguinte, mas essa beligerância, essa atitude do presidente Bolsonaro de toda terça-feira trazer algo para o palanque, o Paulo Guedes disse, como é que vocês acham que nós vamos nos livrar dessa máquina pública que foi destruída por ideologias, se não tiver que, neste momento, colocar um homem que vai, fala, briga, coloca no palanque. Se a gente colocasse alguém, em outras palavras, alguém do seu partido, PSDB, algum moderado, nós não iríamos romper a ruptura que é necessária fazer no nosso país para a gente vir a crescer e ter dados muito melhores em 2022. O que é chegar? É a gente diminuir esse emprego, a gente conseguir chegar a 6% de desemprego no nosso país, que seria um dado mais adequado, colocando lentes bem realistas, e não esse índice que ainda estamos em 11%. Ô, Roberta, deixa eu perguntar um negócio para você. Você viu alguma notícia hoje a respeito do aço brasileiro? Não. Pois é, então eu vou dar uma informação para você que ninguém noticiou, eu não vi os grandes veículos. Tá todo mundo... falta de taxação, né? O Bolsonaro levantou o telefone, ligou pro Trump, disse, ô Trump, qual é? O Trump disse, meu amigo, isso aí foi uma jogada política que eu fiz aqui. Para aí que eu vou determinar agora e vou já colocar no meu Face. O Donald Trump colocou no Facebook pessoal dele a mensagem dizendo, conversei com meu amigo, o presidente Bolsonaro, e já deixei bem claro que os Estados Unidos não vai taxar o aço brasileiro e tal. Mas essa notícia não é importante. Importante é saber quanto é que o coisa lá disse e o que o Bolsonaro mandou. Não, mas saiu dos principais veículos de comunicação e nós trouxemos essa informação, que seria apenas uma cortina de fumaça, né? Porque ele nem instituiu quando voltaria, de que forma, e até quando questionado, ele estava numa viagem, estava saindo do país e não deu assim, amanhã conversaremos, amanhã darei os dados, e morreu o assunto. E ele até foi criticado pela imprensa norte-americana
por ter colocado como uma cortina de fumaça a questão de relações, porque não foi só com o Brasil que teria esse rompimento econômico, também seria a Argentina, que estava, né, às vésperas de fazer a transição de governo. Eu fico feliz com todas essas expectativas. Só que a ligação foi hoje, né? A ligação do Bolsonaro foi hoje, agora à tarde. Ele levantou o telefone, ligou e conversou com o Trump. E o Trump, imediatamente, meia hora depois, colocou no Facebook dele, ou no Instagram, uma coisa assim, a mensagem, dizendo que o Brasil não seria taxado, não teria taxação nenhuma, que ele conversou com o meu amigo, o presidente Bolsonaro. Estou tentando lembrar algum presidente nos últimos 20 anos que ligou para presidente americano, russo, ou da Uzbequistão, sei lá o que estão. Não, é que o que eu falei é que nós trouxemos, quando essa informação saiu... Você disse que tinha tudo para ser uma cortina de fumaça. Até porque, né, só trazendo junto, chama a atenção que todo esse movimento do impeachment do presidente Trump, na verdade, está fortalecendo, porque no Senado, certamente, ele vai ganhar, ele tem mais cadeiras, e os democratas, o partido, né, dos republicanos, em massa, decidiram, e eles foram muito leais, ninguém votou contra o presidente Trump. Então, é muito provável que ele, inclusive, se coloque como um candidato vitorioso já, pegando a carona com o impeachment. O impeachment do Trump favoreceu a expectativa que já está precificada de que ele vai se reeleger em novembro. Marlene Barcelos, a tua manchete. A minha manchete é sobre o que está postulando a viúva, a médica, a doutora Rose. Ela é uma médica que teve 3 filhos com o apresentador Gugu Liberato. Claro que o Gugu nunca esperou morrer com 60 anos daquela forma. Óbvio, ninguém espera isso. E o Gugu, em 2011, fez um testamento. E nesse testamento ele não premiou a companheira. Ele não colocou o nome, nem sequer colocou o nome dela. Ele fez o seguinte, colocou 50% em nome dos 3 filhos, que ele tem um menino e as 2 meninas, e também o nome dos sobrinhos. Então ela disse que está com ele há 19 anos, teve 3 filhos com ele, viviam em Orlando, na Flórida, porque a família vivia na Flórida e ele vivia em Alphaville, em São Paulo, tinha uma casa, hoje não existe mais. Então ela já conversou com o advogado e ela não quer nada, ela já foi a cartório essa semana e no cartório disse o seguinte, que ela quer simplesmente, da parte que ele couber, o usufruto, ela quer ter o usufruto para que ela possa sobreviver enquanto é viva, estiver. Tu vê como as manchetes enganam a gente, né? O que disseram as manchetes? Não, que é herdeira. Não, ela quer usufruto. Ela quer usufruto. Tudo dos filhos, ela só quer usufruto por ser mãe das crianças. Já foi a cartório, já firmou esse documento, já assinou esse documento. O advogado, ela contratou um belíssimo, muito conhecido advogado de São Paulo, para resolver esse problema, com certeza vai resolver. 19 anos como companheiro. Ela disse, olha, as roupas dele estão dentro da nossa casa em Orlando, ele morreu dentro da nossa casa e ninguém pode duvidar que eu tenha sido a companheira, porque eu tenho 3 filhos com ele. E disse mais, ele foi o único homem da minha vida. Foi o que ela disse. Ela é a mãe biológica dos a mãe biológica das A família quer dinheiro. Eles querem dinheiro, querem voar no dinheiro. Querem voar no dinheiro. Pô, a mulher é casada com um cara há 19 anos, tem 3 filhos, mora com o cara. Pô, querem o quê? Vitorino, tu não tinha uma coisa que tu queria mostrar? Que sim. Eu quero mostrar aqui, Magda, o seguinte, ainda não está disponível, mas a gente até vai distribuir para algumas pessoas aqui no futuro. Em janeiro, chega a nova revista Festa Nacional da Música em primeira mão, a edição 2019 da Festa Nacional da Música. E junto com a revista vem a confirmação de que a Festa Nacional da Música de 2020 está confirmada para Bento Gonçalves. As tratativas já estão avançadas, já está tudo agendado, feito com o prefeito. E o prefeito de Bento Gonçalves vai receber novamente a Festa Nacional da Música em 2020. E com essa revista vem também uma série de matérias sobre todos os artistas que tiveram, coisa e tal. E o mais importante, uma matéria especial com a apresentadora Magda Beatriz, que vai receber das minhas mãos aqui, a mando do Fernando Vieira, em primeira mão, a revista que, repito, ainda não está disponível, vai ser lançada oficialmente em janeiro, no Litoral, e depois, final de janeiro ou fevereiro, em Porto Alegre, e depois em Bento Gonçalves.
E eu não sei que página está aqui. Né? Eu estou tentando enrolar você para ver se eu acho a página aqui com a matéria especial sobre a apresentadora. Bom, são cento e poucas páginas. Mas eu procuro aqui. 2 horas e tal. Então, passo as suas mãos, a mão do Fernando Vieira. Muito obrigado. A edição da Festa Nacional da Música 2019. Logo, logo a gente vai ter à disposição. Os amigos que estiverem interessados, entrem em contato com a gente, que a gente vai ter. A revista para vocês é espetacular. Marne Barcelos e os aniversariantes. Eu só quero dizer o seguinte, que é o cheiro da tinta da revista. Eu adoro esse cheirinho de tinta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não é um bom comportamento. Não só a festa, mas a revista também. Eu estou preocupado com a sua saúde, seu Mano. Não, mas para quem trabalha no jornalismo é bem comum, né? A gente tem essa... preocupado com os cheiros. Eu estou preocupado com o seu Mano. Estou cheirando umas coisinhas. Tá, obrigado. E sem dúvida... Já viu o que ele fez comigo agora? Não, eu já vi tanta coisa hoje que agora estou com a minha memória seletiva. Eu pública a minha preocupação com a sua saúde, seu Mano. Eu estou cheirando? O que é? O que é? Que isso? O seu Mano está cheirando substâncias tóxicas. Por quê? Segundo o seu depoimento. Ali. Sim, mas eu adoro o cheiro de tinta. Eu confesso. Não é tóxico, a tinta não é tóxica. Não, a cola é a cola, mas não a tinta da impressão. A cola e a tinta aqui, ó, são primo irmão. São primo irmão. A minha geração que cresceu... A minha geração... Vitorinos que está no final, eu estou indo por ele. Eu vou rapidamente, então, temos pouquíssimos aniversariantes. Está maconhado. Mas não deve ser. Harvey Firestone. Preciso falar mais a respeito dessa figura. Quem foi esse homem? O homem que lançou pneus Firestone. Pneus mundialmente famosos e até hoje as indústrias criadas por ele, essa indústria continua aí forte, né? O jornalista americano Max Lerner, né? Um grande jornalista americano, escritor, muito contundente nas suas críticas à sua época. O Silvio de Abreu, autor de novelas da Rede Globo Televisão e o atual diretor do núcleo de escritores de novelas. Está havendo uma disputa muito grande entre os escritores das novelas da Globo, dizendo que o Silvio de Abreu persegue este ou aquele, inclusive uma acusação do próprio Gilberto Braga, que também é um grande autor de novela. E essa que eu vou falar agora, foi uma época que eu adorava escutar, e também hoje, mas ela parou de gravar, infelizmente. Diliola Cinquetti, a apresentadora de televisão, hoje apresentadora de televisão da RAI e das redes de duas redes de televisão na Itália, do Silvio Berlusconi, que é a Diliola Cinquetti. Ela gravou Dio Come Ti Amo. Não sei se vocês lembram desse Quem é que não se lembra disso? Dio Come Ti Amo. Muitos jovens nem conhecem a música. Diliola Cinquetti. Eu não me lembro. Tá. Tu não era nascido, Cantovani. Magda, são esses aniversários. Muito bem. Tem pouco. Você não te lembra disso, Cantovani? Não é da minha vibe. Não é da tua vibe? Fala. Enquanto a senhora segue procurando, queremos lhe ver. Eu só trago uma notícia. Mas só achei maravilhosa. A gente noticiou quando do fato em São Leopoldo, aquele casal de namorados que eles discutiram e ele jogou a menina do terceiro andar e ela ficou paraplégica. E a gente, então, segue acompanhando o inquérito e ele agora foi denunciado ao depoimento. Ela sobreviveu, felizmente, né? Contando com detalhes, testemunhas, e ele agora é réu, mas é um réu solto. Fala. Só porque a gente também está trazendo essa temática, né, de atentados contra a mulher, do feminicídio. Hoje, na cidade de São Paulo, um caso que as pessoas ficaram chocadas porque um homem entrou numa empresa e ele foi até uma sala. Nessa sala, ele tirou uma arma, atirou numa mulher e teria saído desta sala e ido a uma outra sala onde uma outra funcionária trabalhava e feito a mesma atitude. As duas mulheres morreram. Esse homem, até na tentativa de sair da empresa, teria encontrado com o homem tentou conter ele foi esse homem atingido. E a polícia, que os bombeiros foram os primeiros a atender a ocorrência, porque as pessoas do comércio no entorno, inclusive um salão de beleza, escutaram os tiros, ligaram para a polícia, os bombeiros foram os primeiros a chegar. A polícia, na sequência, conseguiu pegar esse homem, tentou conter ele, houve uma troca de tiros, ele está no hospital ainda para prestar depoimentos do que teria acontecido, mas a polícia não descarta o fato de que ele então teria praticado esse ato deliberado contra duas mulheres específicas, porque ele trabalhava 2 vezes por semana na mesma empresa em que ele teria entrado. Ele atacou essas mulheres e parece que teve uma discussão numa festa da empresa na semana passada e ele teria voltado para acertar as contas. A polícia agora trabalha com a questão do feminicídio, porque ele teria brigado
conversado com essas mulheres na festa e depois tomado a atitude de matá-las na sequência nesta sexta-feira e preocupou muitas pessoas que trabalhavam ali no entorno. Sim. Porque, claro, uma pessoa entra, mata 2 pessoas e fica... Por isso mesmo não se explica, ele não disse nada e teria ocorrido isso. Agora a polícia investiga o caso. Pegaram ele? Sim. Pois é exatamente aí que eu ia chegar. Não adianta, um homem mal armado só é parado por um homem bom armado. Ele só foi parado quando a polícia trocou tiro com ele e deitou ele. Foram 3 pessoas que tiveram a sua vida, 2 tiveram a sua vida ceifada, no caso das 2 mulheres, mais um outro homem que tentou na mão grande o cara desarmar, né? Foram 3 ocasiões em que bastava que o cidadão pudesse ter consigo a oportunidade de se defender. A ferramenta necessária para se defender contra um homem armado, infelizmente. Já que estamos falando de armas e de coisas, lamentável a descoberta de quem matou o empresário Jeremias lá em Bento Gonçalves, né? Lamentável, que era uma pessoa com quem ele se relacionava, pessoa amiga da família, enfim, as famílias. E houve uma festa, está muito complicado esse esclarecimento, aí, pelo menos os depoimentos, as coisas que eu li, tá? Está meio complicado assim, mas eles estavam numa desavença por causa de um sítio, eles fizeram uma festa, um churrasco e se desentenderam na festa, tinha uma rusga ali entre eles, e lamentável, né? Não, tu vê como as pessoas são sensíveis, não, né? Uma eu tô te dizendo, as pessoas estão doentes. Por um negócio, eu tô te se dizendo, torna as pessoas um assassinato tão doentes. tranquilamente, assim, um piscar de olhos. Outra coisa que eu queria comentar, o seguinte, algumas pessoas estão se manifestando a respeito da minha discussão com o Gustavo Vitorino, e eu quero dizer aos senhores, eu ser mediadora, eu ser a pessoa que comanda o programa, não faz de mim uma imbecil. Eu tenho a minha opinião, dou a minha opinião, senão não precisava estar aqui, né? Então, assim, eu respeito os senhores e o Vitorino também respeito e exijo que me respeitem também. Eu não sou uma boneca que está aqui. Eu penso e tenho a minha opinião. Dona Magda, nós estamos avançando a madrugada e teremos às 14h30 a decisão do Mundial. Eu sei que o Chicão é o expert, mas o mundo vai parar para assistir esta decisão. Pois é, 14h30, né? 14h30. Primeiro porque o Liverpool é uma equipe que realmente derrubou todo mundo. O Chicão trouxe a propriedade, ele derrubou todo mundo. E o Flamengo é a grande incógnita, porque a América do Sul há muito tempo não consegue fazer frente, Dona Magda. A Europa tem 14. Eu acho que o último foi o Corinthians, né? Foi 2012. Corinthians 2012. Não, e com alguns senões. Veja, nós tivemos times que não conseguiram chegar à final. Eu não quero lembrar, não vou pular aqui. Mas o Atlético Mineiro, o River Plate. O River Plate, o ano passado, que era a grande sensação, não conseguiu chegar à final. E vamos dizer assim que foi o que, né? Então é uma expectativa, porque o Flamengo, ele, como disse o Chicão, ele elevou a régua de nível e o Flamengo consegue jogar. Eu não chego a favorito, como disse o Chicão, mas eu acho que depois de quase uma década, o Brasil, por exemplo, lembrei do Inter, vou lembrar do Grêmio. O Grêmio enfrentou o Real Madrid com muito heroísmo, mas não chutou uma bola em gol, né, Dona Mara? Foi para não perder. Foi para não perder, não conseguiu se impor e foi dominado. Tamanha diferença do futebol europeu para o brasileiro. E o Flamengo, depois de uma década, é o primeiro time que chega lá. Eu acho, hoje, estão mais ou menos parelhos. Mais ou menos. Para mim, os times são parelhos. Um detalhe vai decidir. Um detalhe vai decidir, porque joga muito para ganhar dos árabes. Agora, o que eu achei mais legal de tudo isso, que eu tentei me envolver para saber o que ia acontecer. Vamos dizer alguma coisa. Vai, Flamengo. Não falar no programa, eu não quero passar batido. Eu descobri que vai nascer nesse final de semana um Gabigol. O cidadão deu o nome do filho de Gabigol. Que pecado. Mas assim, tá passando um perrengue porque parece que a justiça não... A justiça não vai, porque depois essa pobre dessa criatura... Tomara que a justiça consiga fazer justiça. Não, porque assim, se essa criatura se chamar o resto da vida de Gabigol, ele vai ter que entrar na justiça, vai ter que pedir... Não, e Dona Magda, esse jogador, a maior probabilidade é não renovar o contrato em dezembro. E voltar para a Inter de Milão. E ele voltar para a Inter de Milão, aí fez uma homenagem ao jogador e a criança vai ficar
o resto da vida. Mas o que teve de Arrascaeta, que foi registrado, teve. Arrascaeta, que é um dos jogadores, Teve né? uma pesquisa, eu acho que foi a Fox que fez uma pesquisa para ver quais eram os jogadores mais boa praça, mais divertido. O Marinho, aquele que foi do Grêmio, agora está no Santos, foi escolhido mais boa praça, mais divertido. E o mais antipático é o Gabigol. Foi escolhido o Gabigol. E essa escolha é feita só pelos jogadores. Mas essa coisa de nome, eu me lembro de uma entrevista no programa do Jô Soares, isso eu nunca esqueci. Um cidadão que botou o nome do filho de Tosperi Cagerja. Tu ouviu essa história? Mas como é que tu consegue decorar um porque eu achei palavrão sensacional. desses? Sabe por quê? Porque é Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Tosperi, Como é o nome, Walter? Tosperi Cagerja. Não, peraí, Marconi. Começa de novo, Marconi. Isso é palhaçada. Não, tu tá nos aplicando. Sexta-feira, 1h30 da manhã. Não. Tu tá nos aplicando. Tu tá nos aplicando porque nós nunca vamos conferir isso. Tu acha que eu ia ter capacidade de inventar isso? É Tosperi Cagerja. Procura, pode procurar aí. Tosperi Cagerja. Minha última informação. Salgueiro, Pernambuco, prefeito preso. Sabe por quê? Roubou a água da transposição do São Francisco. Eu vi isso, seu Marco. Que legal. Ele botou uma... prefeito. Não, e ele disse botou que não uma maquininha que tirava água da... Ele disse que não sabia que não podia tirar. Ele não sabia que ele disse, mas eu não sabia que não podia tirar. Ninguém me avisou. Não tinha placa. Não tinha placa avisando. O cargo não permite que eu vá. Tem um fiozinho puxando a luz pra ele da CE, mas ele não sabia que não podia também. E só pra, de fato, esse homem existe, o Marconi, né? Faz a recordação, porque ele é um símbolo, né, para muitos torcedores. É bom esse Marconi. E ele, de fato, é a Copa dos anos 70. Como é que é o nome dele? Tô falando. Não, é Tosperi Cagerja. Que é de Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. De um fã de futebol arte. Olha, só unir as sílabas. Adoraria ver esse cara responder a chamada na escola. Tô falando. Obrigado, Ana. Fico olha agradecido. aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, encontrei a matéria. Mas a matéria é minha e do Vitorino. Como nós nos amamos, tá um ao lado do outro, uma na página, o outro na outra página, cheios de carinho. A Magda é a apresentadora do evento, eu apresento na área externa e a Magda apresenta na área interna. É a apresentadora do evento no Salão Porque é pra Nobre. gente não se achar, eles botam um do lado de dentro e outro do lado de fora. Que vocês briguem, né? O Vitorino tomar uma chuva com É verdade. Aliás, ele ficou mal, ele ficou doente esse ano. Ficou doente, ficou sem voz. Ficou sem voz. Eu consegui pegar em Bento Gonçalves uns 4 graus. E aí veio o Naldo, aquele, dançar música eletrônica. Rapaz, eu tive que dançar um pouquinho com ele para esquentar. Mas do meu jeitinho, bem sutil, né? Aquela coisa. Até voltando ao assunto. Tô esperando porque foi abordado na matéria que a gente tem que o seu Oder era o pai dele, até enviou uma carta à CBD na oportunidade, e o próprio presidente disse, você não quer escolher apenas um para batizar? Seria melhor. E ele disse na questão da escola, ele disse, quando chegava na letra T, na ordem alfabética, já me dava um nervoso, o coração acelerava. Chegava Roberto Alves, dizia o professor e parava. Tope e Cagerja, torcedor, professor. Daí disse que o professor sempre falava, como é que é, rapaz? Rapaz. E ele explicava, então, na primeira e depois sempre tinha um apelido. E tu acha que isso é nada a ver, Chicotofani? Eu acho tudo a ver. Tudo a ver? Eu acho diferente. Fashion. É que é difícil alguém ter um nome tão bonito que nem o meu. Sim. Sim. Sabe? Alberto Francesco Tofani. O que é que o senhor diz pro espelho quando o senhor se olha de manhã? Mas não é, querido. Olha, vou dizer uma coisa pra ti. Um dos diretores, que eu não vou citar aqui, de uma das maiores empresas de ótica do Brasil, de São Paulo, ele só chegou pra mim e disse assim, Dolce & Gabbana, Gianni Versace, Giorgio Armani, Francesco Tofani. E eu disse, João Pereira tem alguma coisa aí? O Aloysio Gonçalves, ninguém vai comprar um óculos com um cara como esse. Não vai. Ô, Chicão, falta muito para tuas férias? Vitorino, eu vou ser a Magda 2 do retorno. Eu tô ansioso pelas tuas férias. Eu vou vingar a Magda. Eu tô ansioso pelas tuas férias. Senhoras e senhores, vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Vamos curtir o final de semana, né? Se Deus quiser, todo mundo vai curtir. Todo mundo está se alinhando. Alguns vão passar o Natal fora de Porto Alegre. O movimento na rodoviária é enorme, mas não se preocupem.
porque quadruplicaram o número de ônibus com saídas em todos os horários, porque principalmente no Natal as pessoas vão ao encontro dos seus familiares, já o Ano Novo é mais gandaia, vão tudo pra praia, vão pra qualquer coisa, enfim. E muito cuidado, principalmente nas estradas, tá? Estejam, como eu sempre digo aqui, estejam vivos, pelo amor de Deus, pra gente se encontrar segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá!